Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós vemos essa figura do oficial romano, esse homem que era um pagão. E ele tem 3 atitudes que nos fazem refletir sobre a nossa vida cristã, a nossa vida de seguimento a Jesus Cristo. Essas 3 atitudes, elas estão vinculadas aos ensinamentos de Cristo, que leva o discípulo missionário a viver uma vida de união com Ele e de união com o próximo. Se nós olharmos, nós vamos ver que, primeiramente, esse homem envia seus empregados a Jesus Cristo para que pudesse chamar a Jesus para vir ao encontro dele, para salvar aquele empregado que estava à beira da morte. Veja bem, o oficial romano, ele possuía esses empregados, esses escravos, e ele poderia deixar um morrer e porque ele teria outros escravos ainda a seu serviço. Mas o texto sagrado diz que ele estimava muito aquele homem, aquele empregado, e por isso que estava tentando fazer alguma coisa para salvá-lo da morte. Aqui nós temos o primeiro ensinamento. Quando nós vamos cultivando como que relações saudáveis, nós começamos a nos corresponsabilizar pela vida do outro. E assim nós começamos a buscar o bem do nosso próximo. E essa busca do bem para com o nosso próximo vai fazendo com que nós desejemos sempre com que esses que estão à nossa volta possam estar sendo amparados em suas necessidades. Porque a vida cristã, ela nos leva justamente a isso, a olhar para a necessidade do próximo e buscar suprir esta necessidade. Depois nós temos uma segunda atitude. Quando Jesus Cristo ali está indo ao encontro daquele homem, Jesus ele vai chegando próximo daquela casa. Ali o oficial vai enviar empregados para que Jesus Cristo não entrasse em sua casa. Aqui nós vemos uma outra realidade também, muito importante. Por que esse homem não quer que Jesus entre na sua casa? Porque ele era um homem pagão.
se Jesus entrasse na casa de um pagão, ele iria ser considerado um homem impuro. Por isso que esse homem, ele também tem esse grande cuidado de não impor em Jesus Cristo uma condenação ou uma fama de impuro por aquelas pessoas que ali viam e tentavam também achar alguma coisa para acusar Jesus Cristo. Veja que esse homem, ele queria a cura, tinha um interesse que era a cura do seu empregado, mas também ele teve um cuidado com a pessoa de Jesus Cristo, para que ele não recebesse uma má fama. Assim também nós precisamos buscar viver a nossa vida, porque quando nós aprendemos realmente a amar o próximo, nós buscamos fazer de tudo para que os nossos irmãos, o nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta, eles possam ser conservados em sua dignidade, em sua santidade. Porque quem ama não leva ninguém a pecar, a cometer erros, mas busca salvar. Quem ama, cuida daqueles que amam e, cuidando, sempre vai lutar para que aquela pessoa nunca perca o bem mais precioso, que é a salvação. Depois nós temos uma terceira atitude desse homem, e esse homem, e ali ele vai como que pedir para que Jesus Cristo dissesse uma única palavra e o seu empregado ficaria curado, porque aquele homem era um homem de fé. Ele confiava que Jesus Cristo, pelo seu poder, ele poderia curar aquele empregado. Assim também nós devemos viver uma vida de verdadeira fé, para que assim nós possamos nos abrir a esse poder, essa autoridade da palavra do próprio Cristo e permitir com que essa palavra realize as curas e as libertações necessárias na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos. Por isso que nós precisamos cada vez mais crescer nessa intimidade com Cristo, para que possamos crescer na confiança da sua palavra e assim permitir com que a palavra de Deus em nós possa realizar essa grande obra de salvação. E a palavra de Deus todos nós temos acesso, porque todos nós temos as Sagradas Escrituras em nossa casa. E nós precisamos justamente disso, de dedicar tempo de leitura dessa palavra, para permitir com que essa palavra poderosa possa realmente nos curar e nos libertar, para que assim nós possamos continuar a nossa caminhada de seguimento, possamos perseverar cada vez mais, para que um dia possamos alcançar o reino dos céus. Que nós possamos ter essas 3 atitudes fundamentais para a nossa vida, para que assim nós possamos realmente viver verdadeiramente a nossa vida cristã, que nós possamos buscar o bem do nosso próximo, que nós possamos desejar não levar o nosso próximo para o pecado e que nós possamos confiar verdadeiramente na palavra de Cristo, que é, sim, palavra poderosa e eficaz na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.